Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! O pensamento que faz a diferença. 11 recomendações de pessoas bem-sucedidas para você mudar e viver melhor. John C. Maxwell. Uma das principais características que diferenciam os bem-sucedidos dos mal-sucedidos é a forma como pensam. As pessoas bem-sucedidas reconhecem que, para mudar suas vidas, precisam mudar o modo como pensam. Este livro apresenta importantes lições que podem te ajudar a pensar direito e viver melhor. Compreenda o valor de pensar direito. Mudar o pensamento nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente se você tem dificuldades com mudanças. Para algumas pessoas, essa é uma luta que dura a vida inteira, e seu principal desafio é lidar com os sentimentos. Elas querem mudar, mas não sabem como lidar com as emoções. Se você deseja mudar o seu modo de pensar, então deve ser capaz de mudar os seus sentimentos. Se você mudar os seus sentimentos, pode mudar as suas ações. E se pode mudar as suas ações com base no pensamento correto, pode mudar a sua vida. Não podemos delegar o modo como nossos filhos devem pensar no sistema de ensino. Muitos acreditam que a educação formal é a chave para melhorar a vida dos indivíduos e reformar a sociedade. Essa informação não deixa de ser importante, mas tirar boas notas não te fará alguém bem-sucedido. Você com certeza deve conhecer pessoas muito cultas que são muito mal-sucedidas. A maior parte das instituições de ensino tenta ensinar às pessoas o que pensar e não como pensar. Esse é o grande problema. O conhecimento tem valor apenas nas mãos de quem tem aptidão para pensar direito. Aptidão 1. Adquira a sabedoria de pensar macro. Você tem de pensar de qualquer maneira, então por que não pensa grande? Donald Trump. O pensamento macro pode ajudar qualquer pessoa em qualquer profissão. Ele contribui para sua maturidade e lhe fornece perspectiva, baseada não somente naquilo que você vê, mas naquilo que pode fazer. Convivendo com pessoas que têm pensamento macro, você vai descobrir. Elas aprendem continuamente. Elas nunca estão satisfeitas com o que sabem, estão sempre aprendendo coisas novas, lendo novos livros, visitando novos lugares, encontrando novas pessoas. Através dessa prática, são capazes de relacionar aquilo que não está relacionado, por isso são aprendizes por toda a vida. Escutam com intenção. Elas ampliam seu conhecimento ouvindo pessoas com conhecimento e vivenciam isso em áreas que elas não dominam. Vivem intensamente. As pessoas que pensam macro expandem a sua experiência porque expandem seu mundo, e assim realizam muito mais do que aqueles que possuem mente estreita. Aptidão 2. Libere o potencial do pensamento focalizado. Para o autor, o foco é tão importante para o desenvolvimento de novas ideias como para o desenvolvimento de produtos de uma empresa. Ele pode fazer várias coisas por você. O pensamento focalizado canaliza a energia para o objeto desejado. Quanto maior a dificuldade de um problema ou questão, mais tempo de pensamento focalizado é necessário para resolvê-lo. O pensamento focalizado fornece tempo para que as ideias se desenvolvam. Uma boa ideia pode tornar-se uma grande ideia quando se dá a ela o tempo e o enfoque. O pensamento focalizado traz clareza para o objetivo. Robert Lind observou que o conhecimento só é poder quando um homem sabe com quais fatos não deve se preocupar. O pensamento focalizado remove as distrações e a confusão mental, permitindo que você se concentre no objetivo e considere-o com clareza. Dedique tempo para pensar com profundidade em áreas importantes da sua vida. Estabeleça suas prioridades para você mesmo, para sua família e sua equipe. Você pode focalizar naquilo que lhe traz mais retorno e recompensa utilizando a regra 20-80, dedicando 80% do seu esforço a 20% das suas atividades mais importantes. Aptidão 3. Descubra a alegria do pensamento criativo. Se você não possui a criatividade que gostaria de ter, pode mudar o seu modo de pensar. Isso não significa ter um pensamento original. Na maioria das vezes, o pensamento criativo é composto de outros pensamentos descobertos ao longo do caminho.
Podemos ver muitos artistas que consideramos originais que modelaram suas obras nas obras de outras pessoas, reunindo várias ideias e estilos para criar o seu próprio trabalho. Considere as características que os pensadores criativos têm em comum. Os pensadores criativos valorizam as ideias. Pessoas criativas dedicam-se às suas ideias, não confiam apenas no seu talento, confiam na sua disciplina. Os pensadores criativos relacionam o que não se relaciona. Como a criatividade utiliza a ideia de outros, é muito importante saber relacionar uma ideia com a outra. O desenhista gráfico Tim Henson explica que a criatividade é especialmente expressa na aptidão para fazer conexões, fazer associações, revirar as coisas e expressá-las de uma nova maneira. Os pensadores criativos não temem o fracasso. Vencer o fracasso é algo essencial para se atingir o sucesso. O pensamento criativo permite que você veja o que todo mundo viu e pense o que ninguém nunca pensou, de modo a fazer o que ninguém nunca fez. Por isso, não importa o que você seja capaz de fazer agora, a criatividade pode aumentar a sua capacidade. Aptidão 4. Reconheça a importância do pensamento realista. Num primeiro momento, podemos pensar que a realidade afeta o nosso pensamento criativo, mas com o tempo percebemos que ela pode agregar muito valor à nossa vida. A realidade é a diferença entre aquilo que desejamos e aquilo que é. Pessoas muito otimistas demonstram um certo medo em pensar com mais realismo. Mas cultivar essa aptidão não prejudicará a sua fé nas pessoas, nem diminuirá a sua capacidade para detectar e aproveitar as oportunidades. Ao contrário, isso agrega valor a você de outras maneiras. O pensamento realista minimiza as chances de as coisas saírem errado. Nossas ações sempre têm consequências. O pensamento realista ajuda a identificá-las. O pensamento realista oferece uma meta e um plano de ação. Ele contribui para a excelência da liderança, pois necessita que as pessoas encarem a realidade. Então, elas criam uma meta e começam a desenvolver um plano para atingi-la. O pensamento realista fornece segurança. O desapontamento é a diferença entre expectativa e realidade. O pensamento realista permite que dificilmente você seja surpreendido e diminui essas diferenças. O pensamento realista oferece credibilidade. Líderes que são surpreendidos pelo inesperado facilmente perdem a credibilidade, mas aqueles que pensam e planejam de maneira realista posicionam sua organização para vencer. Isso traz confiança e, consequentemente, credibilidade. Aptidão 5. Liberte a força do pensamento estratégico. Quando se fala em planejamento estratégico, uma das primeiras coisas que associamos à nossa mente é a guerra. De fato, a definição formal de estratégia tem uma forte inclinação militar, mas ela pode agregar muito valor ao planejamento da sua vida. O planejamento estratégico pode te ajudar a planejar, a te tornar mais eficiente, a maximizar as suas forças e a encontrar o caminho mais direto para a realização de qualquer objetivo. O autor cita algumas das razões para você adotar o planejamento estratégico como uma de suas ferramentas para pensar. O pensamento estratégico simplifica o que é difícil. Ele assume questões complexas e objetivos de longo prazo, que podem ser difíceis de se abordar, e o divide em partes gerenciáveis. Tudo fica mais simples quando se tem um plano. O pensamento estratégico prepara-o para fazer as perguntas certas. A melhor maneira de simplificar e resolver questões difíceis é fazendo perguntas. O autor destaca algumas perguntas criadas por Bob Beale para te ajudar a ter uma base de como formular um plano estratégico. Direção. O que devemos fazer em seguida? E por quê? Organização. Quem é o responsável por quem? Temos as pessoas certas nos lugares certos? Dinheiro. Qual é a nossa projeção de orçamento, de despesas, de liquidez? Podemos pagar por isso? Como podemos pagar? Acompanhamento. Estamos indo em direção às metas? Avaliação geral. Estamos atingindo a qualidade que esperamos e que exigimos de nós mesmos? Essas não são as únicas perguntas a serem feitas para formular um planejamento estratégico, mas podem ser um bom começo. O pensamento estratégico prepara o hoje para um futuro incerto. Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, destaca que o planejamento estratégico é necessário exatamente porque não podemos fazer previsões. Ele não lida com as decisões futuras, mas prepara o seu presente para lidar com o amanhã incerto. Aptidão 6. Sinta a energia do pensamento aberto às possibilidades.
Quem adota o pensamento aberto às possibilidades é capaz de realizar tarefas aparentemente impossíveis, porque acredita em soluções. O autor cita algumas razões para você abrir a sua mente às possibilidades. O pensamento aberto aumenta as possibilidades. Quando você se abre para o pensamento aberto, está se abrindo para muitas outras possibilidades. Quando consegue fazer algo que parecia ser muito difícil, outras portas se abrem. O pensamento aberto às possibilidades aumenta as possibilidades dos outros. Ele é contagioso. Você não consegue deixar de se tornar mais confiante e de pensar grande quando está ao lado de pessoas abertas às possibilidades. Esse tipo de pensamento permite ficar acima da média. Toda vez que você remove o rótulo de impossível de uma tarefa, seu potencial passa de médio para excepcional. O pensamento aberto às possibilidades lhe dá energia, e há uma relação direta entre energia e pensamento aberto. Ninguém fica energizado com a perspectiva de perder, sabendo que aquilo não terá sucesso. Quanto tempo e energia você irá dedicar para fazê-lo? Você só investe naquilo que acredita que pode ter sucesso. Quando você adota o pensamento aberto às possibilidades, você acredita no que está fazendo, e isso lhe dá energia. Abrir sua mente para o pensamento aberto às possibilidades pode não ser o estilo de muitas pessoas. Você pode encarar isso como ser bem-sucedido, crença em si mesmo, confiança na sua capacidade, fé. A verdade é que quem acredita que não pode, realmente não pode. Mas se você acredita que pode, então realmente pode. Esse é o poder do pensamento aberto às possibilidades. Aptidão 7. Aprenda as lições do pensamento reflexivo. O autor destaca a importância que o pensamento reflexivo teve em sua vida. Ele tem o hábito de rever sua vida de modo a poder crescer e celebrar vitórias. São perguntas como: o que aprendi hoje? O que devo compartilhar? O que devo fazer? Fazer essas perguntas a si mesmo o ajuda a se tornar mais disciplinado e responsável pelo modo como você gasta o seu tempo. O ritmo que a sociedade impõe deixa pouco espaço para a reflexão, mas é importante saber o valor dela. O pensamento reflexivo oferece a perspectiva correta. Quando você reflete, é capaz de colocar uma experiência em perspectiva, é capaz de avaliar o tempo que ela toma e é capaz de fazer uma nova apreciação das coisas que não haviam sido observadas antes. O pensamento reflexivo aumenta a confiança na tomada de decisões. Depois que você reflete em uma questão, não precisa repetir todos os passos do processo de reflexão ao ter de voltar a encará-la. Você adquire diretrizes por já ter passado por essas experiências, e isso diminui o tempo que você demora para resolver uma questão, trazendo a você mais confiança e, com o tempo, isso também fortalece a sua intuição. O pensamento reflexivo faz de uma boa experiência uma experiência valiosa. Ela se torna valiosa quando nos informa ou nos fornece instrumentos para ir ao encontro de novas experiências, e o pensamento reflexivo nos ajuda a fazer isso. A vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Sócrates. Separe um tempo para a reflexão, por mais que pareça desconfortável no início, pois não é algo que a maioria das pessoas está habituada a fazer. Escolha um local sem distrações, pois distrações e reflexões simplesmente não se misturam. Aptidão 8. Questione a aceitação do pensamento popular. Muitas ideias apresentadas até aqui vão contra o pensamento popular. Se você valoriza mais a popularidade do que o modo de pensar correto, limitará muito o seu potencial para aprender os tipos de pensamentos aqui encorajados. Se você quer pensar direito, prepare-se para tornar-se impopular. Veja algumas razões para questionar o pensamento popular. O pensamento popular às vezes significa não pensar. Kevin Myers resume essa ideia dizendo o seguinte: o problema com o pensamento popular é que ele não exige que você pense. Se fosse fácil, todos pensariam direito. Infelizmente, muitos tentam viver a vida de maneira mais fácil. Muitos não querem pagar o preço ou fazer o esforço que o sucesso requer. O pensamento popular oferece uma falsa esperança. Ele diz que a Terra era o centro do universo, mas Copérnico estudou. Por ele pensávamos que a Terra era o centro do universo, mas Copérnico estudou as estrelas e os planetas e provou matematicamente que a Terra e os outros planetas do Sistema Solar giravam em torno do Sol. Não podemos confundir a aceitação com inteligência.
Muitos procuram segurança no pensamento popular, mas isso nem sempre acontece. O pensamento popular é lento para aceitar a mudança. Ele adora o status quo, ele confia na ideia do momento e apega-se a ela com todas as suas forças. Como resultado, ele resiste à mudança e reprime a inovação. O pensamento popular só gera resultados medíocres. Nosso sucesso é limitado quando aceitamos o pensamento popular. Ele consiste em investir o mínimo de energia para apenas ir sobrevivendo. Devemos rejeitar o pensamento comum, se não queremos ter resultados comuns. Questionar o pensamento popular pode ser uma tarefa difícil no início, mas à medida que você o toma como hábito, isso se torna mais fácil. Procure o que é melhor para você e não o que é popular. Aptidão 9. Encoraje a participação do pensamento compartilhado. Os bons pensadores, especialmente aqueles que são bons líderes, compreendem o poder do pensamento compartilhado. Eles sabem que quando valorizam as ideias e o pensamento dos outros, recebem resultados que jamais poderiam obter sozinhos. Por isso, quem participa do pensamento compartilhado compreende o seguinte: ele é mais inovador do que o pensamento solo. Para o autor, temos a tendência de considerar grandes pensadores e inovadores como pessoas que agem por conta própria, mas a verdade é que o pensamento mais inovador não ocorre no vácuo. Esses pensadores certamente tiveram suas inspirações em outras pessoas. Observando o trabalho de outros, você pode combinar com as suas ideias e assim ter ideias que nunca teve antes. O pensamento compartilhado traz mais maturidade do que o pensamento solo. Por mais que você goste de achar que sabe tudo, temos a dolorosa consciência dos nossos pontos fracos e das áreas em que somos inexperientes. Você possui experiências que outros não têm, e os outros possuem experiências que você não tem. Se você juntar isso em uma mesa, terá um leque maior de histórias pessoais e, portanto, de maturidade. O pensamento compartilhado é mais forte que o pensamento solo. Aceitar um bom conselho nada mais é do que ampliar a própria aptidão. Johann Wolfgang von Goethe. É fato que duas cabeças pensam melhor do que uma. Quando estão pensando na mesma direção, é como selar dois cavalos para puxar uma carroça. Eles são mais fortes puxando juntos do que individualmente. Aptidão 10. Experimente a satisfação do pensamento altruísta. Muitos acreditam que o sucesso está aliado a descobertas que levam a grandes negócios e, consequentemente, a grandes lucros. George Washington Carver poderia muito bem ter seguido esse caminho, assim como Thomas Edison e Henry Ford. Ele poderia ter se tornado muito rico, mas encontrou mais do que sucesso. Ao pensar nos outros, mais do que nele próprio, encontrou significado. O pensamento altruísta é capaz de trazer mais retorno do que qualquer outro pensamento. Ouça algumas vantagens. O pensamento altruísta traz realização pessoal. Nada é tão recompensador quanto poder ajudar alguém. A sensação de deitar na cama após passar o dia servindo pessoas, sem arrependimentos, é muito satisfatória. O pensamento altruísta encoraja outras virtudes. Dentre muitas qualidades, a que mais pode contribuir no cultivo de outras virtudes é o pensamento altruísta. O egoísmo é algo que está enraizado na natureza humana. Então, se você aprender a pensar com generosidade e tornar-se um doador, ficará mais fácil cultivar outras virtudes como gratidão, amor, respeito, paciência, etc. O pensamento altruísta aumenta a qualidade de vida. A generosidade aliada ao pensamento altruísta leva as pessoas a valorizarem mais a vida e a compreender os seus valores mais altos. Ajudar a suprir as necessidades de quem precisa aumenta a qualidade de vida não só de quem doa, mas também de quem recebe. As pessoas que têm humildade não se consideram menos do que são, elas apenas pensam menos em si mesmas. Ken Blanchard e Norman Vincent Peale. Cultivar o pensamento altruísta envolve reconhecer que o mundo não gira em torno de você. É algo que requer mudança de foco e humildade. Aptidão 11. Valorize a retomada do pensamento voltado para o resultado. Para muitos negócios, o resultado se baseia literalmente no resultado financeiro. O lucro determina se um negócio está indo bem, mas esse não pode ser o seu medidor de sucesso. O sucesso da sua família é medido pelo quanto de dinheiro que você ganha todo mês? E se você comandasse uma empresa sem fins lucrativos, como saberia se está indo bem ou não? Toda atividade gera um resultado e não podemos só pensar em questões financeiras.
Devemos pensar no resultado como um fim, como um objetivo almejado. Ao conhecer o conceito do pensamento voltado para o resultado, você verá que ele pode te ajudar de muitas maneiras. O pensamento voltado para o resultado oferece mais clareza. Ele permite que os resultados sejam medidos com mais rapidez e facilidade. Focalizar o seu grande objetivo e, no caminho, realizar pequenas atividades que tenham um propósito te ajudará a atingir o objetivo maior. O pensamento voltado para o resultado ajuda a avaliar todas as situações. Quando você conhece seu objetivo, fica muito fácil saber como está se saindo em qualquer área. O pensamento voltado para o resultado ajuda a tomar as melhores decisões. Quando você sabe onde quer chegar, a tomada de decisões se torna mais fácil. O pensamento voltado para o resultado garante o futuro. Para o autor, se você quer ter sucesso amanhã, precisa pensar no resultado hoje. A maioria das pessoas reconhece que o pensamento voltado para o resultado traz um alto retorno, mas cultivar esse pensamento pode ser um grande desafio. Um dos passos mais importantes, se não o mais importante desse processo, é saber atrás do que você realmente está indo, não apenas um objetivo vago que na primeira adversidade seja deixado para trás. Compreenda onde quer chegar e faça o que for preciso para chegar ao resultado. Não importa o que pensar, mas como pensar. O sucesso não pode ser ligado apenas a resultados financeiros. Valorize a ideia dos outros, assim obterá resultados que jamais atingiria sozinho. Pensar nos outros gera significado. Neste livro, você aprendeu que a maneira como você pensa pode ser reflexo daquilo que te ensinaram na escola, na família ou na sociedade. Embora essas instituições lhe tragam ensinamentos positivos, não apresentam o modo correto de se pensar e passam uma noção padrão de sucesso. Pensar corretamente envolve disciplina e também questionamento do seu modo de pensar atual. Esse processo pode confrontar o seu ego e a maneira como você enxerga o mundo. Por isso, é preciso muita humildade da sua parte para reconhecer que, para atingir os seus objetivos, é preciso mudar o seu modo de pensar. Pode ser difícil no início, porém, todo esforço vale a pena quando se sabe aonde quer chegar.